Olá, nessa aula estarei ensinando para vocês como comparar dois grupos de amostras independentes a partir do teste Udi-Mann-Whitney. Então, retomando brevemente o raciocínio para escolher o teste estatístico, primeiro, você tem a variável que você quer comparar, você roda ela no teste de normalidade e, a depender do resultado do teste, você escolhe o teste de comparação de grupos que você vai utilizar. Se as variáveis apresentarem distribuição normal, você usa o teste T, student. Caso não, você vai usar o teste Udi-Mann-Whitney, que vai ser nossa aula agora. Então, o teste Udi-Mann-Whitney, seus pressupostos é quando não atende os requisitos do teste T, ou seja, quando você não tem um grupo de 30 pessoas em cada lado, 30 elementos em cada grupo. Quando você não tem normalidade, então você usa o teste U. Quais são as principais características do teste Udi-Mann-Whitney? Ele usa a mediana como medida de tendência central de referência e usa a amplitude interquartil como medida de dispersão, apesar de não ser tão comum. Mas só fazendo um breve comentário, alguns artigos trazem essa informação. Para realizar o teste Udi-Mann-Whitney, você tem que ir analisar testes não paramétricos, caixa de diálogos e duas amostras independentes. Feito isso, ele vai abrir essa janela e você vai passar para a lista de variáveis de teste a variável que você quer comparar. No caso, eu vou comparar comparar a idade entre os sexos. Passo a idade para o lado direito, na caixinha maior, que é a caixa de variável de teste. E na variável de agrupamentos, é justamente a variável de grupo, no caso, sexo masculino ou feminino. E você vai clicar em definir grupos. Aqui é onde você vai dizer no seu SPSS qual a configuração que você deu, a codificação que você deu para os grupos. No nosso caso, o 1 é o masculino e o 2 é o feminino. Então tem que colocar lá 1 no grupo 1 e 2 no grupo 2. Se o masculino fosse 0 e o feminino fosse 1, eu teria que colocar grupo 1 vai ser 0, grupo 2 vai ser 1, certo? Então, isso vai de acordo com como você organizou seus dados. Colocou lá, depois você basta apertar em continuar e depois em OK na janela principal do teste Udi-Mann-Whitney. Ele vai dar essa tabela, tá? Essas duas tabelas, A primeira, ela não nos dá de modo objetivo muitas informações. Nós temos que focar na segunda tabela, que é estatísticas de teste. Nessa tabela, nós vamos verificar o SIG. O SIG, como sempre, é o nível de significância, o valor de P, e a interpretação dele é a seguinte: se o valor de P deu maior do que 0,05, quer dizer que as medianas são iguais, As medianas são iguais, os valores são iguais. Então, masculino e feminino, não existe diferença entre masculino e feminino, Se o SIG der menor do que 0,05, quer dizer que há diferença entre os dois grupos no que se refere à mediana, Então, é basicamente isso. No nosso caso, deu 810, 0,810, muito acima de 0,05. Logo, não temos diferença entre os dois grupos. No caso tentado, não foi possível encontrar diferença entre os grupos, pois o valor de P estava acima de 0,05. Vamos tentar comparar a ansiedade entre homens e mulheres. Ok, vamos lá. Então, a ansiedade já deu um valor diferente, 0,015. Lembrando, quando está acima de 0,05, as medianas são iguais. Quando está abaixo de 0,05, as medianas são diferentes. Ou seja, existe uma diferença na ansiedade entre homens e mulheres, tá? A partir do resultado que nós encontramos aqui. Ok, então como é que eu vou fazer isso, reportar esses resultados num artigo científico? Ao comparar os índices de ansiedade entre os sexos, foi possível verificar, através do teste Udi-Mann-Whitney, que houve diferença estatisticamente significativa. Aí eu coloco U é igual a, e eu coloco aquela estatística de U ali, U Udi-Mann-Whitney, 2870, 2870, ponto e vírgula, P menor do que 0,05. Ah, mas o P deu 0,015. Não, mas basta você dizer que deu menor do que 0,05. Mas e aí, qual grupo é maior, Como é que eu vou encontrar essas informações? A mulher tem mais ansiedade que o homem? Como é que eu vou saber? Então, vamos lá.
Para encontrar, né, a mediana de cada grupo e a amplitude T quartil de cada grupo, você deve ir em dados, arquivo dividido, comparar grupos, e aí você vai passar a variável que você quer que o SPSS mostre separadamente. Vamos lá. Dados, arquivo dividido, clica ali na opção do meio daquelas três, bem aqui, ó, comparar grupos, e eu passo para o lado do grupo que eu quero comparar. E você tem que deixar ordenar o arquivo por variáveis de agrupamento. E coloca OK. A partir de agora, tudo que o SPSS, tudo que você solicitar para o SPSS, ele vai fazer dividindo homens e mulheres, feminino e masculino, tá? Ele vai fazer isso. Ou seja, se eu pedir agora a estatística descritiva, ele vai mostrar as médias, medianas, tudo dos homens e tudo das mulheres separadamente, não mais da amostra geral. E aí, eu posso vir, né, em análise, no caso aqui eu fui analisar, estatística descritiva, explorar. Eu passei a variável que eu quero, né, no caso que é a ansiedade, e dei o OK. Ele vai me dar essa tabela de descritivos. E tá aqui, ó, só para deixar, marquei para ficar bem claro. Masculino, mediana deu 1. Feminina, mediana deu 1,5. Então a gente vê que, né, as mulheres apresentam maiores valores, maiores índices de ansiedade do que os homens. Mediana deu 1,5 e a mediana dos homens deu 1, né? Então, mulheres se apresentaram mais ansiosas, né, nessa pesquisa realizada aqui, tá? Então, basicamente é isso quanto a teste U de menu item. Teste T demos na aula passada. Qualquer dúvida vocês podem perguntar na seção de comentários que nós iremos responder.